desde 1998, nós nos encontramos aqui, neste canal. E temos recebido verdadeiro incentivo para lutarmos em proveito dos nossos ideais. Agradecemos, portanto, e parabenizamos o Léo Passetti, a Marilyn e todos os companheiros que militam aqui dentro ou já militaram. O nosso agradecimento a todos e nossos votos de progresso constante. Muito obrigado. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita, aqui pela Rede TVM, porque hoje é quinta-feira, é dia da gente fazer uma breve reflexão a respeito da nossa vida, da nossa existência na Terra. E nós estamos ao vivo aqui pela Rede TVM, canal 14, para falarmos a respeito do Espiritismo. Já estamos online na nossa página no Facebook, você pode curtir a página, pode deixar lá já perguntas, porque nós já colocamos a respeito do tema do programa de hoje, e pode também ligar aqui para o telefone 3028-7122 para participar através do telefone também, fazendo perguntas, deixando até, muitas pessoas deixam até, assim, sugestão de tema para nós, e isso é bom, né, porque às vezes a gente repete o tema e sempre alguém dando uma ideia de um tema novo, o programa fica melhor de fazer, né, Ayrton? Olá, Silvia, você que acompanha o programa Presença Espírita. Para nós é sempre uma alegria renovada de poder falar sobre temas da alçada da doutrina espírita. Então, você participando, dando sugestões, umas perguntas, nossa alegria de buscar a resposta, de levar o conhecimento espírita também se renova. Muitas vezes já tratamos de assuntos repetidos, mas sobre ângulos diferentes, buscando livros, fontes, autores diversos que trazem a sua contribuição na elucidação do tema. Então, durante todos esses anos, naturalmente que a gente acaba repetindo, mas sempre buscando, né, renovar o conhecimento, buscando fortalecer aquelas bases doutrinárias, ou seja, a solidez do conhecimento doutrinário com base, sobretudo, nas obras de Allan Kardec, que é o rumo, né, a diretriz que a gente nunca vai perder. Né? O Livro dos Espíritos, a obra básica, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu, Inferno e a Gênesis são as nossas obras referenciais, e tantos outros autores que trazem essa contribuição na elucidação dos temas, aí que a gente tem uma fonte imensa, né? A literatura de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, que trazem as suas contribuições e os temas vão se ampliando. A gente vai buscando sempre novos ângulos de temáticas, mesmo que se repitam. Né? Assim, e o leque é muito grande, né? O Espiritismo que nos lembra que nós somos seres imortais, mas quando estamos encarnados na Terra, nós vivemos uma experiência mortal, através da reencarnação num corpo de matéria densa, que limita os nossos sentidos, que faz com que, como espírito, busquemos a lapidação das nossas dificuldades, busquemos a construção de um futuro mais promissor, de um futuro mais feliz, que trabalhemos na luta pela aquisição de virtudes. Muitas vezes passamos a encarnação e adquirimos uma virtude que é de um valor que a gente não pode nem aquilatar, porque quantos de nós também não passamos dormindo o sono hipnótico da matéria, né? Aí esquecemos que estamos aqui para uma tarefa, que nós estamos aqui para um trabalho e que nós temos grandes responsabilidades como espíritos imortais que somos, não é isso?
nós buscamos sempre a ascensão espiritual. A doutrina espírita sempre nos renova esse potencial de crescimento espiritual. Mas se nós buscarmos, por exemplo, eu lembro de uma frase do Espírito Meimei, ela diz assim: na arte da ascensão espiritual, nunca falir é praticamente impossível. A conquista é sempre recomeçar. Então nós vivemos em processos de recomeço, ou seja, nós recomeçamos, damos passos adiante, às vezes, né, tateamos, vacilamos, mas novamente recomeçamos. São ciclos de recomeço, de novos ânimos, de novos estudos, buscamos novos grupos de estudo, novas atividades que sempre nos impulsionam adiante. Ou seja, a doutrina é a mesma, mas o objetivo também, no sentido de buscar a transformação espiritual, né? Então, essa transformação que é o nosso grande compromisso, assim, como espíritos, e o nosso compromisso com a doutrina espírita é um compromisso, como diz Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, é um compromisso direto com o Cristo. Né? Assim. Essa é uma grande verdade. E o programa Presença Espírita, que acontece toda quinta-feira, você que está nos assistindo pela primeira vez pela Rede TVM ou através da internet no www.redetvm/ao-vivo. E você também que está nos assistindo através dos canais do YouTube, hoje nós temos mais de 50 programas Presença Espírita no nosso canal, onde você pode rever o programa, você pode escolher um tema que não ficou muito bem explicado. Você que está nos assistindo pela primeira vez, o nosso programa tem 1 hora de duração, ele vai das 20 horas, das 22 às 23 horas, e nós temos algumas reprises. Na segunda-feira, às 21 horas, na sexta-feira, às 11 horas da manhã, e no sábado, às 18 horas. Então, são muitas oportunidades da pessoa assistir o programa Presença Espírita e tirar ou minimizar as suas dúvidas, caso no programa de hoje a gente não consiga sanar todas as dúvidas. Porque hoje, Ayrton, é o último programa do mês de julho. É aquele nosso programa especial de perguntas e de respostas. Mas hoje nós escolhemos um programa muito mais especial. É um especial sobre mediunidade, porque é um tema muito relevante e é um tema cujas perguntas chegam até nós em praticamente todos os programas. Então, nessa hora de duração, nós vamos procurar, através de perguntas e respostas, que nós juntamos de vários programas passados e daquelas que chegarão também através do telefone e do Facebook, nós vamos tentar deixar claro o que é essa faculdade e também desmistificar muito do que se tem em torno da mediunidade. Que Allan Kardec, ele diz que é muito difícil nós fazermos um diagnóstico de quem tem a mediunidade ou não. Mas que todos nós temos um canal psíquico com o mundo dos espíritos. Através desse canal, nós recebemos orientações, nós recebemos auxílio, nós recebemos instruções para a nossa vida na Terra, que não é fácil se nós estivéssemos, não seria fácil se nós estivéssemos aqui sozinhos, sem o apoio do mundo dos espíritos. A vida na Terra é possível ao espírito que encarna, porque diuturnamente esse canal psíquico ele é aberto, ele é estabelecido. Nós nos conectamos com o mundo dos espíritos, sem nos percebermos na maior parte das vezes. E através dessa conexão, nós recebemos as intuições, o auxílio, as orientações para uma boa vida na Terra. De maneira que Kardec classifica todos nós, seres encarnados da Terra, de médiuns, porque nós temos então essa capacidade, essa faculdade psíquica, essa faculdade extrasensorial, extrafísica, de nos apercebermos de outros seres que vivem numa outra dimensão, destituídos da veste física, mas que são os homens que habitaram o planeta. E através dessa interconexão, através desta relação, nós vamos recebendo, então, do outro lado da vida, o apoio para permanecermos aqui na Terra. E os médios que nós chamamos de ostensivos são, então, aqueles que possuem essa aptidão ou esse canal psíquico muito mais dilatado.
são capazes de ver os espíritos, são capazes de sentir a presença e falar, sendo intermediário deles, de escrever a ideia que lhes passa na cabeça ou a mensagem que eles podem ou que eles querem nos enviar. Então, são os médiuns que são aqueles que ostentam uma faculdade mais vibrante, mais exuberante. As perguntas são muitas a esse respeito, mas muitas pessoas às vezes querem saber. Essa faculdade, ela perdura a vida toda, do nascimento até a morte, ou durante o processo da nossa vida nós podemos perder essa faculdade mediúnica? Olha, Silvia, nós temos a elucidação desse assunto sobre a perda ou a suspensão da mediunidade no livro dos médiuns. Então, quem quiser buscar maiores detalhes sobre isso, pode ir lá recorrer ao livro dos médiuns. Mas nós podemos entender daquilo que os espíritos transmitiram, e Allan Kardec transcreveu para o livro dos médiuns, de que, independente do tipo de faculdade, ou seja, da natureza da mediunidade, quer seja a psicografia, a psicofonia, a vidência, ela pode sofrer intermitências durante a vida do médium. Então, não significa que ela será necessariamente suspensa para sempre, mas ela pode ocorrer intermitências. E isso pode acontecer em função dos próprios espíritos tomarem a iniciativa de deixarem de se comunicar com aquele médium. É lógico que não só dessa iniciativa, mas também, sobretudo, quando se pensa na relação com os bons espíritos, na prática da mediunidade com o Cristo, aí sim, se o médium, por sua vez, deixa de ter a confiança dos espíritos, deixa de ser um médium dedicado, com a educação da sua mediunidade na prática daquela atividade, pode ser abandonado. Ou seja, eles podem suspender momentaneamente para que aquele médium possa refletir, analisar, sobretudo, sobre a natureza dos ensinos que os espíritos estão transmitindo, de tal forma que, então, sobre o resultado da mediunidade, se os espíritos reconhecem que aquele médium deixou de ser digno da sua assistência, eles podem procurar um outro médium que seja considerado mais digno do que aquele. Mas também não é só essa razão, pode ser por motivos de exaustão, de cansaço, problemas de saúde, que os bons espíritos vão então privar por um tempo, até que o indivíduo tenha condições de exercitar a sua faculdade mediúnica. Pode também ser para que o médium perceba que sem os espíritos não há comunicação. Ou seja, a comunicação só se dá quando há o espírito. Se os espíritos, então, querem chamar a atenção do médium, porque que ele esteja, porventura, orgulhoso da sua faculdade, exaltando-se o seu ego, então eles vão evidenciar a esse médium que sem eles não há comunicação. Então, será um momento do médium analisar, né, do como está a sua conduta, para ver se ele se continua sendo merecedor da assistência dos espíritos. Naturalmente que outros espíritos poderão aparecer para se comunicar, porque espíritos há sempre, eles estão sempre dispostos a comunicar-se, mas, sem dúvida, quando se trata dos espíritos superiores, eles querem a dedicação, querem a educação da mediunidade e a seriedade no exercício dessa faculdade. Então, por exemplo, a faculdade mediúnica não é para o deleite do médium, para se exaltar, mas, sobretudo, para a prática do exercício, onde se busca o benefício ao semelhante, onde ele busca a sua educação e busca o seu aprimoramento espiritual. Mas nós vamos continuar tratando desse assunto sobre a suspensão da mediunidade no próximo bloco, então nós vamos para um breve intervalo e já retornamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita e esse é aquele momento em que nós indicamos um livro para a sua leitura, para a sua reflexão, e esse livro será sorteado ao final do último bloco do programa Presença Espírita. Logicamente que, como hoje nós estamos fazendo um programa especial sobre mediunidade, nós escolhemos para o sorteio o Livro dos Médiuns. O segundo livro lançado por Kardec, que compõe as 5 obras basilares da doutrina espírita, que foi lançado 4 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, que foi em 1857. Então, em 1861, Allan Kardec desmembrou, na verdade, o Livro dos Espíritos
dando origem, então, ao Livro dos Médiuns, mais aprofundado sobre a relação do mundo físico com o mundo espiritual, a Gênese também, e dando explicações mais profundas a respeito do que acontece nesse comunicar-se do mundo físico com o mundo dos espíritos. É um livro denso, é um livro que não é tão fácil a leitura, por isso que muitas casas espíritas possuem grupos de estudos onde há uma pessoa que tem um pouco mais de aprofundamento no tema e que pode orientar as pessoas que estão chegando pela primeira vez na casa espírita e querem saber a respeito da mediunidade. Então, é um livro que, para aqueles que têm a mediunidade, não dominam muito bem a faculdade, têm receio ou encaram essa faculdade como algo difícil, sobrenatural, podem encontrar e vão encontrar neste livro as respostas para as suas dúvidas. Então, se você quiser concorrer a este livro, o Livro dos Médiuns, é só ligar aqui para o telefone 3028-7122. Nós estamos online também na nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa. Você, então, curta o programa, deixe o seu nome, que ao final do último bloco nós vamos sortear o Livro dos Médiuns. E eu já vou aqui perguntar para o Ayrton, como é que nós sabemos se nós somos médios? E se formos médio, Ayrton, o que devemos fazer? Bem, como você estava colocando no primeiro bloco, Silvia, todos, como vemos em Livro dos Médiuns, todos somos médiuns num grau qualquer, desde uma simples influenciação psíquica, porque nós somos seres interexistenciais. Basta que nós compreendamos que os espíritos nada mais são do que os, como Allan Kardec coloca, como seres, né, incorpóreos, ou seja, aqueles que já não possuem mais o corpo físico. E nós somos aqueles que temos o corpo físico, e temos um intermediário que permite essa inter-relação com o mundo espiritual, que é o perispírito. Então, nós, como espíritos, e tendo um intermediário, que é o perispírito, nos faculta esse intercâmbio frequente com o mundo espiritual. Então, todos nós somos médios, mesmo que seja através de uma simples intuição. Mas, lógico, como você mencionava, Silvia, a forma ostensiva é através da vidência, da psicografia, da psicofonia. E isso a pessoa vai percebendo a partir de alguns do chamado aflorar da mediunidade, que provoca por vezes alterações emocionais, sentir o roçar, sentir que alguém a observa, assim, ou mesmo já a evidência de que pode ver os espíritos, né? Então, é lógico que é mais frequente na vida adulta, podendo ocorrer até na infância, que gera um certo medo. Então, a criança não compreendendo o que se passa com ela. Então, uma vez percebido esses sinais do que alguns chamam de síndrome da eclosão mediúnica, o que é essencial? É buscar o conhecimento espírita, buscar uma casa espírita, um grupo de estudos da mediunidade, porque não é aconselhável, como lemos em O Livro dos Médiuns, dedicar-se à prática da mediunidade sem o estudo. É essencial que assim o faça. Entretanto, algumas pessoas, por sentir esse grau de influência espiritual, de alguma maneira, de uma maior intensidade, acham-se já capazes ou competentes para o exercício da mediunidade, não observando o alerta do estudo, sobretudo do Livro dos Médiuns. E aí acabam buscando casas espíritas onde possam ser aceitas, buscando apenas a presença na casa espírita para o exercício da faculdade mediúnica. E isso, naturalmente, que não é aconselhável. O ideal é que a pessoa busque a casa espírita primeiro para o estudo, para a compreensão dos detalhes, das nuances do fenômeno mediúnico, para então, uma vez sendo constatada que a sua faculdade existe, que está se desenvolvendo, então possa, dentro de um grupo sério, equilibrado, desenvolver e aprimorar esta faculdade. Então, o estudo é a primeira coisa que se deve buscar numa casa espírita onde se tem um grupo sério, bastante disciplinado. Então, nós falamos que há um processo, Silvia, de incorporação. Então, quando fala de mediunidade, o termo incorporação já ficou bastante tradicional, né? Então, como a gente pode entender, quando a gente fala outros termos, a gente diz dar passividade.
dar passividade, incorporar, são termos tradicionais até na literatura espírita. Então, como é que ocorre um processo chamado de incorporação? Ao entrar do espírito no corpo do médium? Seria esse o contexto, né? Essa pergunta ela é bastante interessante, Ayrton, porque ela gera dúvida nesse sentido. Quando nós usamos o termo incorporação, que é muito comum na doutrina espírita, é muito comum nas casas espíritas, nós mesmos aqui no programa Presença Espírita utilizamos o termo incorporação, porque já é um termo consagrado desde Allan Kardec e antes, né? Na verdade, não há a possibilidade do espírito que vai se comunicar tomar conta do corpo do médium e incorporar-se dentro daquele corpo, porque aquele corpo pertence ao médium. Aquele corpo, o espírito do médium ligou-se àquele corpo no momento da concepção e dali vai continuar até o momento do desligamento total, no momento da morte. Então, o que acontece é sintonia mente a mente. O médium sintoniza com a mente do espírito que quer se comunicar e o espírito se conecta com a mente do médium através do qual ele vai dar a sua comunicação. E isso, às vezes, acontece de uma maneira sutil, mas às vezes acontece de maneira tão vigorosa, esse entrelaçar de mentes, que a aparência, a facies do médium, ela se transforma numa transformação que nós damos o nome de ideoplastia. O médium o espírito passa tão bem a sua ideia, o seu pensamento, os seus sentimentos para o médium que ele adquire muitas vezes a face do espírito que está se comunicando, às vezes a face do sofrimento, a face do ódio, mas nunca há a possibilidade da incorporação. Mesmo nos casos de possessão, nos casos da mediunidade onde o espírito faz do médium um joguete, em que o médium faz aqui, o espírito pensa, induz o médium a fazer uma atitude e o médium faz, nem nesse caso não há nenhum tipo de possibilidade de incorporação do outro espírito no corpo do médium. Então, sempre a ação vai ser mente a mente, falando de uma maneira bem superficial, né, Ayrton? Porque a gente sabe as questões do perispírito, que a gente não vai entrar aqui no programa nesse mérito, mas são ações mentais, ações psíquicas, fluídicas, de pensamento a pensamento. Ayrton, quais são as recomendações aos centros espíritas sobre o desenvolvimento da mediunidade? Há algum tipo de protocolo? Como é que acontece? Bom, primeiramente é importante que a Casa Espírita tenha grupos de estudos dedicados a esse tema, o estudo da mediunidade, grupos de estudo e desenvolvimento da mediunidade, para que as pessoas possam ter essa oportunidade de se aprofundar no conhecimento dessa faculdade. Agora, não se pode, por exemplo, que toda pessoa que chega dando indícios de desenvolvimento, de aflorar da mediunidade, possa já imediatamente participar de um grupo, como se diz, a mesa mediúnica, já na prática da mediunidade, sem que ela tenha o conhecimento dos detalhes que naturalmente vão favorecer que ela não seja influenciada apenas pelos espíritos que são de natureza inferior. Por isso as casas espíritas precisam ser muito rigorosas, muito cuidadosas no estudo, né, nesses grupos de atividade mediúnica, porque às vezes chega na casa espírita e se vê, olha, a pessoa passou por um problema, tá vendo? Isso é mediunidade, não desenvolveu a mediunidade, olha o que está acontecendo, perdeu o emprego, é a mediunidade, a pessoa está com problemas, né, conjugais, olha a mediunidade não desenvolvida. Então acaba-se por vezes
vezes estabelecendo assim que a mediunidade acaba sendo algo, né, uma punição, algo como algo ruim, algo ruim. Então não é assim. Então a casa espírita precisa ter cuidado, e tendo pessoas estudiosas, grupos sérios, poderá naturalmente auxiliar aquele que está em busca de conhecimentos a respeito da faculdade mediúnica. Então todo cuidado, então toda casa espírita deve ser muito séria, né, porque às vezes a pessoa não se enquadra. Quando fala que precisa estudar, algumas pessoas se afastam. Olha, precisa de transformação moral. Aí ela busca uma outra casa espírita. Às vezes vão perambulando de uma para outra até, por vezes, iniciar um grupo de mediunidade na própria residência, né? Como era mais comum no passado. Mas ainda observa-se esse tipo de prática, porque às vezes não se enquadrou dentro daqueles padrões que as casas espíritas estabelecem e acabam, por vezes, buscando outros centros espíritas onde possam, né, onde vão dizer assim, eu vou à casa espírita apenas para a prática de mediunidade, sem que se busque outros grupos de estudos que são recomendáveis. Ou seja, a atividade mediúnica deve ser acompanhada de outras atividades dentro do âmbito da casa espírita. Né? É interessante isso, porque o fenômeno pode ser até a primeira coisa que atraia uma pessoa a buscar a doutrina espírita. Mas ela tem uma certa decepção quando ela chega na casa espírita, porque a casa espírita vai convidá-la a um outro tipo de atitude, a reflexão sobre a própria vida, sobre a necessidade urgente de incorporar a moral do Cristo na sua vivência na Terra, a sua transformação moral, a sua melhora como pessoa. E nem sempre uma pessoa que busca a casa espírita, com essas sensações que nós iremos falar aqui, parecidas com as sensações de uma mediunidade, de uma síndrome do despertar mediúnico, isso vai vingar. Muitas vezes apenas os espíritos estão ali se mexendo para levar aquela pessoa para um caminho diferente. E depois, ela conhecendo a doutrina espírita, a mediunidade não vai aflorar, mas ela vai abraçar um outro tipo de atividade, um outro tipo de trabalho. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora. Você pode continuar ligando para o telefone 3028-7122. Eu estou na correria aqui para colocar o nome de todos que estão querendo participar do sorteio. Nós vamos conseguir. Daqui a pouco a gente volta com o programa Presença Espírita. Nós estamos de volta com o programa Presença Espírita. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. Nosso programa vai ao ar às 22 horas até às 23 horas. E você pode participar, quer seja através da nossa página no Facebook. A Silvia está acompanhando online as participações, perguntas, ou mesmo você pode curtir a nossa página, dizendo ali que deseja participar do sorteio do livro no último bloco do nosso programa. Hoje nós vamos sortear o livro dos médiuns, até porque estamos tratando de questões, né, sobre o tema mediunidade. Ou, se você preferir, pode ligar. Nosso companheiro Samuel está atendendo no telefone 3028-7122. Né? Para quem acompanha pela internet e é de outro estado, o prefixo daqui da cidade de Ponta Grossa é o 42, 42-3028-7122. Então, por vezes, nós temos participações de pessoas até de outros estados que acompanham o nosso programa pela internet. Então, nesse programa, nós reunimos algumas questões, né, sobre o tema mediunidade. Silvia, e uma das perguntas é sobre a mediunidade na infância, porque, assim, ainda que mais raramente, mas também acontece, a eclosão, às vezes, com poucos anos de idade, já acontece o aflorar da mediunidade da infância. Então, seria um momento apropriado? Como entender a mediunidade na infância? O exemplo mais clássico desse fato aconteceu com o próprio Francisco Cândido Xavier, que aos 5 anos conversava com sua mãe e sentia a presença dos espíritos de uma maneira muito cristalina, como nós estamos nos vendo aqui nos bastidores do programa Presença Espírita. Acontece que a criança, até os 7, 8, 9 anos, ela ainda está em processo de encarnação. É muito comum ela ver os espíritos, é muito comum ela conversar com o amigo invisível, e isso deve ser levado de maneira muito tranquila pelos pais. Deve ser encarado de maneira tranquila, sem alardes, porque na maioria das vezes isso passa. Muitas vezes é da própria imaginação da criança e outras vezes ela relata que está vendo a vovó, que já morreu,
sentada na mesa das refeições. Muitas vezes um tio andando pela casa e a criança descreve a roupa, ela descreve o tipo de cabelo e coisas que muitas vezes o tio ou o avô faleceu quando a criança era muito pequenininha. Então, é muito comum isso acontecer, porque a criança tem um pezinho mais no mundo dos espíritos do que aqui no mundo dos encarnados. Agora, a partir do momento em que a criança passa a ter distúrbios emocionais, descontroles emocionais, às vezes ela até adoece, ela não dorme, ela tem pesadelos. Então, quando a visão dos espíritos ou outros tipos de acontecimentos psíquicos começam a rondar uma casa e se percebe realmente muitas vezes coisas estranhas acontecendo, fenômenos físicos muitas vezes acontecendo, a criança então tem que ser levada à casa espírita. Não para frequentar uma reunião mediúnica, que é só aberta para pessoas a partir dos 17, 18 anos de idade, com algumas exceções, mas nós não temos reuniões mediúnicas para crianças. Então, quando nós temos em nossa casa, e não é comum, e não é raro, isso pode acontecer, porque nós temos perguntas aqui, Ayrton, no programa. Então, não é raro acontecer de alguém nos escrever aqui e pedindo conselhos a esse respeito, porque tem em casa uma questão desse tipo acontecendo. E a criança deve ser levada, então, para quê? Para tomar passe, para participar da evangelização infantil. Muitas vezes, uma criança um pouco mais madura, para assistir uma palestra onde ela possa captar alguma coisa, nem sempre tudo, mas alguma coisa, participar do ambiente psíquico da casa espírita. Na maioria das vezes, com um tratamento desse, de passe, de participação da evangelização infantil, do relacionamento com as outras crianças que participam do ambiente, naturalmente esses sintomas e sinais, eles vão desaparecendo. Acontece com quase todas as crianças. Participando do ambiente psíquico da casa espírita, isso se asserena. E se não acontecer isso, então a criança vai ser atendida de uma maneira mais especial, onde os pais vão ser orientados, porque quando tem uma mediunidade atormentada dentro de um lar, seja de criança, de adolescente, de adulto, todas as pessoas daquele lar, elas estão envolvidas. Então, na casa espírita, vai acontecer uma orientação para toda a família de como os pais devem se portar, principalmente nas questões do evangelho no lar, não é, Ayrton? De mudanças de atitude dentro da própria casa e de não fazer muito alarde, porque quanto mais alarde a gente faz, mais a criança fica impressionada, não é? Então, a criança pode ser tomada de medo, sobretudo quando a família não conhece o fenômeno. Então, esse desconhecido, esse receio, quando se fala dos espíritos como fantasmas, então a criança pode ficar ainda mais assustada. Então, é importante que se tenha o conhecimento do processo, do que são os espíritos, e com certeza o dia chegará que esse processo de educação para a mediunidade se tornará tão comum desde a própria infância, ou seja, do conhecimento. Uma vez que quanto mais nós evoluímos, com o passar do tempo, a faculdade mediúnica é comum quase em todas as famílias, então o conhecimento vai se difundindo e a educação se dará mesmo a partir da infância. Mas enquanto isso não acontece, é importante que haja esses centros que estejam bem preparados para atender essas situações, porque ainda a criança tem a fragilidade do próprio sistema nervoso, né? Esses elos ainda do perispírito com o corpo ainda estão em processo de desenvolvimento, de os laços ficarem mais ainda apertados. Então, é importante preservar a criança, sobretudo nesses casos onde a eclosão da mediunidade gera muito medo, esses pesadelos, né? Então, são alguns cuidados que precisam ser tomados com a mediunidade na infância. Né? Ayrton, também nós temos aqui uma questão interessante a respeito da prática mediúnica. A reunião mediúnica em si, que acontece nas casas espíritas, que são reuniões fechadas para o grupo de médios que combinaram ali de se reunirem e atendem os espíritos sofredores, recebem mensagens, recebem cartas. Eu gostaria de saber do Ayrton se essa prática também é uma prática de caridade.
Desse ponto de vista, sem dúvida que é um exercício de caridade. Porque se a gente recordar, por exemplo, Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele diz que toda a religião exorciza os espíritos. Entretanto, apenas a doutrina espírita acolhe esses espíritos como seres infelizes ou enfermos que precisam de auxílio, reconhecendo neles as próprias criaturas desencarnadas em outro plano de existência. Então, na doutrina espírita, nesse âmbito de assistência aos espíritos infelizes, aqueles espíritos sofredores, sem dúvida, aqueles que participam do grupo exercem a caridade. Mas não é só nesse ponto de vista que devemos analisar a questão da prática mediúnica, porque também o médium, aqueles que fazem parte do grupo, também são alvo de benefícios, porque ali tem a oportunidade desse intercâmbio, onde se muitos exemplos, mesmo desses espíritos que são assim, que sofrem, eles vêm trazer o seu relato, vem trazer a sua experiência, as dificuldades por que passam, e isso serve de uma grande gama de conhecimento sobre condutas, né? Então, é como se eles dissessem, não através de palavras, mas observassem, olha, veja o que eu estou passando, veja a minha situação, e se você não se corrigir, poderá passar pelo que eu estou passando. Então, e além das instruções dos espíritos, os alertas, as comunicações para os grupos mediúnicos, por vezes não são só destinadas aos outros, mas sobretudo para o próprio grupo, sobretudo por vezes para o próprio médium, né? Muitas vezes a comunicação é direta para ele e eles pensam, isso aqui é bom para as pessoas, para o público, eu vou publicar um livro, né? Eu vou reunir essas mensagens e lançar um livro, então buscando às vezes aplicar aos outros, e por vezes os espíritos estão se dirigindo ao próprio grupo, ao próprio médium. Então esse cuidado é bastante importante, de saber que é um exercício de caridade, mas também são alvo de caridade, ou seja, muito se beneficia mesmo com as instruções dos espíritos. Se não, vejamos, por exemplo, Silva, veja as comunicações que Allan Kardec colocou no livro Céu e Inferno, dos espíritos infelizes, dos espíritos sofredores, né? Porque elas trazem instruções. Né? Assim como, se nós recordarmos o final do capítulo 2, há uma comunicação do espírito chamado Uma Rainha de França. Então, um espírito que se iludiu com a riqueza, com a sua situação de rainha e se decepcionou ao chegar no mundo dos espíritos. Mas essa comunicação está no Evangelho segundo o Espiritismo, porque serve de alerta. Então você participa da reunião e acompanha esses relatos e você se beneficia também, porque tem muita instrução, mesmo quando se trata de desobsessão. Né? E Emmanuel diz exatamente isso, que a reunião mediúnica é uma reunião, acima de tudo, de tratamento dos médiuns e depois dos espíritos doentes, sofredores, que ali procuram por tratamento. Nós vamos fazer o intervalo, agora já é o último bloco, né? E vamos para o último bloco desse programa especial a respeito de mediunidade. Nós já voltamos. Nós estamos de volta com o programa Presença Espírita. Esse é o último bloco do nosso programa. Chegamos praticamente ao encerramento. Ainda temos algumas questões sobre o tema que estamos tratando, em especial sobre mediunidade. Temos algumas participações, diversas participações na nossa página no Facebook, ou mesmo perguntas que foram enviadas. Se não for possível responder hoje, deixamos para um outro programa que voltamos a tratar do assunto, né, Silvia? E nós temos ainda perguntas sobre a questão, por exemplo, da gestante. Você falou da mediunidade na criança e a questão da médium, né, que está na fase de gestação. Como fica esse período? Ela deve continuar o exercício normalmente da atividade mediúnica? Existem alguns autores espíritas que dizem que não, que esse momento é um momento em que a mulher grávida deve se abster das práticas mediúnicas, ficar em casa, cuidar do desenvolvimento do seu bebê dentro do seu ventre e se aquietar. Mas a maioria dos autores diz que a gestante ela deve trabalhar normalmente com a sua mediunidade até que ela esteja numa posição confortável. Por quê? Muitas vezes ela tem que se deslocar de casa, pegar o carro, às vezes a casa espírita tem escada, ela tem que fazer um esforço. Então, até o momento em que ela se sinta bem, que ela se sinta com uma mobilidade fácil, não há por que se ausentar da reunião mediúnica uma médium que já está treinada, que já está acostumada, que é uma médium disciplinada, e quando chegar um momento em que a própria família perceber que ela já está
com um tamanho muito grande, muito pesada, com dificuldade de locomoção, ela pode então abster-se de trabalhar. Os espíritos entendem muito bem isso. E após os primeiros meses, onde ela vai ficar cuidando do bebê e depois ela já tem um tempo disponível, ela vai voltar para o grupo dela com toda a tranquilidade. E depende muito também da mulher, né, Ayrton? Porque tem mulher que no primeiro trimestre tem muito enjoo, tem muito vômito, então não vai trabalhar na reunião mediúnica com essas condições, né, se sentindo mal. Tendo uma boa disposição física, porque gravidez não é doença, a gestante pode trabalhar tranquilamente. Eu tenho aqui uma pergunta importante também aqui para o Ayrton. Quais os maiores obstáculos enfrentados no desempenho da mediunidade? Tem obstáculo, Ayrton? Sem dúvida que tem, Silvia, porque assim, um deles seria logo a inexperiência, né? Querer se dedicar ao estudo, à prática da mediunidade sem o seu conhecimento. Então, uma coisa essencial é o domínio dos detalhes, das nuances do fenômeno mediúnico. Outra coisa que é bastante comum é a superação de determinadas condutas, pensamentos, ou seja, para que haja um processo de aprimoramento, de educação da mediunidade, isso está atrelado com o processo de moralização. Quando falamos assim, moralização, é o processo de evangelização. Mediunidade em doutrina espírita, nós usamos a expressão, é a mediunidade com Jesus. E essa é uma grande jornada, é uma jornada de aperfeiçoamento moral, porque senão poderá ficar sobre o assédio dos espíritos inferiores. Então, se não muda o panorama mental, se não consegue se elevar, se não consegue se libertar dos vícios, né, quer sejam vícios mentais, sentimentos inferiores, ou vício, por exemplo, o consumo do cigarro, da bebida alcoólica, tudo isso poderá ser fatores de desequilíbrio, fatores que vão favorecer a influência de espíritos inferiores, e será difícil resultados benéficos no sentido da prática da mediunidade, no sentido do auxílio ao próximo. Então, é importante vencer essa dificuldade de concentração e de superação dessas imperfeições. Então, como diz Joana de Angelis, não tente ser uma pessoa fenômeno, ou seja, ser aquele que só se dedica ao fenômeno. Tente fazer com que haja um grande fenômeno que a doutrina espírita proporciona, que é a transformação de si mesmo para melhor. Esse é o grande fenômeno doutrinário. Mas não ser apenas o médium, mas aquele que se busca aproveitar o ensino dos espíritos para melhorar-se, né, Silvio? Ainda há, por exemplo, outra pergunta, talvez nós temos pouco tempo, mas a gente poderia tratar dessa, Silvia, que essa mediunidade é uma faculdade intrínseca à própria alma, a conquista do espírito. Então, por que tem esse processo? A gente sempre fica falando de desenvolver mediunidade. Então, por que tem que desenvolver se ela é uma faculdade, um atributo da alma, vamos dizer assim? Né? Essa é uma boa pergunta. Se é um atributo da alma e que depende, quando encarnado, de características físicas, mas se é a alma que traz a mediunidade, por que nós temos que desenvolver? E nós podemos fazer uma comparação clássica com a pessoa que nasce com a música dentro da alma. Ela é um músico nato, tem uma bela voz, tem tom, é afinado, mas para ela desenvolver a faculdade da música, ela vai ter que passar da mão de professores, ela vai ter que fazer cursos, ela vai ter que desenvolver essa habilidade para ser um bom cantor, para ser um bom pianista, um violinista, vai ter que desenvolver essa faculdade da música que ela nasceu com ela, que trouxe das outras vidas. A faculdade mediúnica, apesar de ser uma potência da alma, ela precisa ser desenvolvida nesse sentido. Kardec dizia que nós não podemos mexer em coisas que nós não conhecemos no campo da mediunidade. Então, o médium nasce com a faculdade, como o Sérgio aqui perguntou. Todos nós nascemos com a faculdade mediúnica. Os médiuns ostensivos têm o compromisso assinado na espiritualidade de trabalhar com a mediunidade, mas ela tem que ser lapidada ao longo do tempo da vida, através principalmente do conhecimento de como ela funciona. Mas na questão de desenvolver a mediunidade, há uma ligação muito forte com a moral do Cristo.
O médium, ele pode ser um excelente médium de fenômeno físico, por exemplo, porque a faculdade mediúnica ela não está ligada à moral. Qualquer pessoa pode ser um médium ostensivo, tendo uma moral ilibada ou não. Mas a mediunidade que nós tratamos dentro do Espiritismo, que o Ayrton falava da mediunidade com Jesus, ela precisa de médiuns que não que tenha uma elevação moral, porque nenhum de nós temos uma elevação moral exacerbada, mas que ele já trabalhe na melhora de si mesmo, porque ele vai ser um instrumento bom na mão dos espíritos superiores. Ele vai servir mais ao trabalho que ele veio comprometido a desenvolver, que é o trabalho com a sua mediunidade. Então, desenvolver a sua mediunidade fazer com que os germes da moral de Jesus, as verdades imorredoras da moral de Jesus cresçam, tenham força e modifiquem a vida do médium para melhor, para que ele possa também fazer a diferença onde ele trabalhe e com quem ele trabalhe. Nós vamos fazer então o sorteio, vou pedir para o Ayrton o livro dos médiuns, então, lógico, porque o programa é especial sobre mediunidade. E quem ganhou foi o Robson Luiz, aqui pelo Facebook. Então, o teu livro vai estar na Livraria Espírita A Educadora, ao lado da Sociedade Espírita Francisco de Assis, a Cefam, que mudou de endereço, né? Mas estava ao lado de onde ela era mesmo, a partir de amanhã. Você poderá buscar e iniciar os seus estudos a respeito da mediunidade, leve o tempo que for, porque esse livro é rico de conhecimento nessa área do intercâmbio mediúnico. E agora nós vamos ficando por aqui. Semana que vem nós estaremos ao vivo com mais um programa Presença Espírita. Desejamos a todos vocês uma excelente semana e até o próximo programa. Obrigado por acompanhar o programa Presença Espírita. Muita paz a todos e até o nosso próximo programa.